Fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu quero falar com você que é empresário, principalmente se você é empresário do ramo de vendas externas. Você sabe que existe uma ciência para transformar o teu time num time de alta performance. Existe um passo a passo. Não existe falta de cliente no mercado, nem existe cliente que vai migrar 100% para a internet. O contato humano-humano vai perdurar por décadas e séculos, porque as pessoas gostam mais de se relacionar do que de comprar. Então, comigo aqui não tem teorização. Meu nome é Murilo Aguiar, eu trabalho com vendas há mais de 10 anos. Meu pai foi comerciante, mas o meu trabalho mesmo de trabalhar com isso já fazem mais de 10 anos. 3 anos para grandes multinacionais foram importantíssimos para eu entender processos de grandes empresas e gestão de grandes times, principalmente no departamento comercial. E já são 7 anos empreendendo no meu próprio negócio. E uma coisa eu falo para vocês, que o processo de um time de alta performance ele começa na contratação. Grandes headhunters e empresas, pequenas empresas com bastante gente que contrata e demite, e pessoal especializado em contratação, muitas vezes não se atenta para algumas características que eu notei ao longo desses anos que são importantíssimas, como algum tipo de ligação com o esporte, com competitividade, com saber perder, o ambiente que essa pessoa vive. E aí eu não estou falando de econômico ou social, mas sim de um ambiente positivo ou negativo, não importando a classe econômica e social dessa pessoa. As pessoas que esse candidato convive, parece clichê, mas ela é a média das 5 pessoas mesmo. Essas pessoas elas têm atitude positivas, elas são pessoas de sucesso. A gente investiga muito isso. Preguiça, a gente verifica muito, apresentando de cara trabalho duro. Então a gente tem técnicas para identificar essas características em pessoas, para a gente já trazer pessoas que a gente chama de pessoas treináveis, Eu preciso que essa pessoa seja treinável. Então eu não pego exclusivamente pessoas com experiência. Mas esse é um item que eu olho. E eu não gosto de trazer pessoas do mesmo nicho das minhas empresas. Por quê? Porque já traz uma comparação e alguns vícios que talvez não sejam os que eu gosto. E é mais difícil de treinar, de tirar esses vícios dessa pessoa, então às vezes eu tenho que ficar muito mais perto dessa pessoa da concorrência do que uma pessoa que vem de vendas, mas vem de um nicho completamente diferente que o meu, Quando a gente traz essa pessoa, consegue identificar essas características nessa pessoa, já é um passo, um dos passos que a gente traça para o time de alta performance. O outro passo é uma análise que a programação neurolinguística ela traz muita ênfase. Eu vou falar rapidinho aqui, que o nosso cérebro é dividido em 3 partes, basicamente. O neocórtex, o racional, o límbico, o emocional e o reptiliano, que é o de sobrevivência. Então a gente tem que explorar essa parte. Depois que a gente contrata, a gente dá um banho de produto e serviço nesse recém-contratado. Então a gente ensina tudo dentro do buraco do queijo. Tecnicamente apenas, só detalhes técnicos do produto, detalhes técnicos do serviço e muito cuidado, porque como a gente gosta de vender, então muito cuidado em não confundir nesse momento técnicas de venda, abordagem de cliente, a gente na empolgação. Então eu treino os líderes para no momento do treinamento ou o pessoal que faz treinamento, nessa parte racional, focar exclusivamente nessa questão do produto e serviço. E a gente faz como uma prova, como uma certificação. Ele tem que tirar acima de 9, então é foco total no produto e serviço para a gente estar com essa parte racional bem calibrada. Porque dá muita densidade na hora da argumentação, traz um volume para o nosso consultor, para o nosso corretor, para o nosso vendedor, que ele não teria se você estivesse confundindo as 2 partes nesse treinamento. E já me traz para um segundo passo, que é a parte emocional, que essa densidade de informação já traz uma coisa para a gente que chama autoridade, que é um dos gatilhos mentais que mais são relevantes
para o time de vendas externos, distribuição, agendamento de telefone, grandes empresas, mercado de massa. Quando eu falo de vendas externas é que em algum momento você tem que sair da loja para esse contato humano-humano. Ou ele não é só telefone, ou ele não é só recepção de loja. É um estilo de vendas muito difícil, mas extremamente lucrativo, se você souber trabalhar ele. Os gatilhos de venda que mais a gente trabalha nas vendas externas são a escassez, a reciprocidade, a autoridade, a prova, né? A prova que é a prova do depoimento e a urgência. Então, assim, se você conseguir utilizar esses gatilhos no fluxo correto, na hora correta, não confundindo com o preço, né, que é a parte técnica e características, é aqui que você consegue mostrar o valor do teu negócio. Então a gente já falou sobre duas coisas, sobre a parte racional, que é as características técnicas do produto e serviço, e também a parte emocional, que são os gatilhos mentais. Aí a gente entra no terceiro ponto, vou colocar no silencioso aqui. A gente entra no terceiro ponto que vou cortar isso aqui também, que eu vou colocar esse aqui também no silencioso. A gente entra no terceiro ponto, que são as perguntas, a arte de perguntar. Fazer perguntas para envolver o cliente na negociação, para você entender qual que é a dor, onde que você entra com o remédio, que tipo de transformação você leva para o cliente, é importantíssimo. Então aí a gente chega em 3 pilares dessa negociação, né? A parte racional, a parte emocional e a parte de fazer perguntas. E esses 3 pontos montam o guia. E o guia é o passo a passo, por onde que você vai passar até você chegar no fechamento. E esse guia chama script de vendas. Se você não tem, você também precisa fazer um script de vendas, porque o script ele deixa todo o teu time alinhado com o mesmo discurso. Lá atrás, assim, pessoas que eu converso, empresas que eu mentoro, na grande maioria, ela faz o treinamento inicial, misturando produto, serviço, atendimento, gatilho mental, abordagem de vendas, solta o consultor. E esse consultor, ele absorve o mercado de uma maneira dele própria. Então, o que acontece? Você fica com vários vendedores, com características próprias. Então, você tem discursos diferentes, abordagens diferentes e você vai ter resultados diferentes. Então, se você ainda não tem um script montado, revisa com o teu pessoal a parte técnica, verifica onde você consegue engatilhar para atuar no inconsciente, na emoção do teu prospect, do teu cliente. Verifica se você tem mapeado as principais perguntas e é bom nesse momento você conversar com os teus melhores vendedores para as perguntas de sondagem, de rapport, que são muito específicas de cada negócio. E nesse momento você vai montar o teu script de vendas. Se baseia no teu melhor vendedor, na tua própria experiência, na experiência de conversa com os teus clientes, né? Esse guia, esse script de vendas, esse script de vendas, ele monta um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, bem organizado e compartilhado, ele vai fazer com que naturalmente você aumente suas vendas. Então esse é o primeiro passo de um framework que a gente chama de FME, que a gente mapeia essas falhas na empresa, onde que a gente deve corrigir, em quais desses 4 pontos a gente tem que aprimorar. E depois disso tudo montado, ainda tem as ferramentas de apoio ao vendedor, que são os scripts, aí são vários scripts, que tem um mapa de objeções com as principais objeções dos seus clientes. Eu falo as principais, mas aqui de preferência é você ter todas. O livro de dicas, que são cheat sheets, né, que você coloca para o teu cliente e para o teu consultor os principais caminhos para um fechamento rápido. O mapa de objeções, os cheat sheets, aí você também tem a lista de ofertas, as principais ofertas, os principais gatilhos de upsell, produtos que, se eu comprar esse produto, eu posso indicar esse, order bump, se nessa combinação de vendas eu posso colocar um produto de uma outra empresa que eu tenho. Então, os vendedores de toda a tua cadeia, eles têm que entender que eles podem faturar e utilizar aquela primeira abordagem ou abordagens do cliente para conseguir melhorar o ticket médio.
Pois é, imagina, você tem tudo isso? Imagina que nas empresas que eu faço mentoria, que eu converso, que eu dou treinamento, na maioria delas não tem esse conjunto montado e eu ajudo elas a montar. Quando eu falo por telefone ou no primeiro contato através da internet, as pessoas acham que é simples. É simples, mas não é simplista e demora tempo. Imagina um advogado, um médico, um cientista da computação, para ele atingir excelência, ele não atinge em uma semana, 2 semanas, nem um mês. Mas a gente faz de tudo aqui com bastante estudo, com bastante incentivo a que essa curva de aprendizado dele, para que ele chegue na excelência, para que ele tenha alta produtividade, aconteça o mais rápido possível. E aí falando em ensino, em estudo, eu começo a falar com você, empresário, líder de time, supervisor. Você precisa entender que o teu negócio, a jornada do teu vendedor é como se fosse uma grande pós-graduação. Uma pós-graduação, porque você precisa fazer com que ele estude e aprenda o tempo inteiro. E qual que é o momento? Você é o professor, você é gerente, supervisor, líder de time, proprietário. E onde é a aula? A aula a gente chama de puxada de vendas. E se a tua puxada de vendas você trata ela como mera numerologia, qual que é a sua meta, quanto é o resultado, quantas pessoas você ligou hoje, quantas pessoas você visitou, quantos agendamentos você fez, isso não funciona, tá, gente? Isso é ultrapassado, isso não conversa com as novas gerações, você não cria conectividade, você não cria relacionamento, você força o teu vendedor a trabalhar com essa numerologia, ele vai começar a te entregar números que não são reais, e eu não estou generalizando, isso é experiência prática, como eu já falei, que comigo não tem teorização, eu já fiz demais isso, ainda mais que as empresas que eu representava, as marcas que eu representava, sempre me cobrava esse número, planilhas e planilhas. A gente utiliza muito planilha, mas assim, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais construtiva. Então a puxada de vendas ela tem que monitorar, ela tem que ensinar, ela tem que formar mindset, ela tem que falar sobre o corpo, que é a nossa máquina de vendas, incentiva o teu vendedor a cuidar do corpo, dá matérias para ele estudar, incentiva a leitura, ela tem que ser motivacional também, ela tem que ter numerologia também, mas só isso, puxada de vendas sem planejamento, sem construção de médio e longo prazo, não funciona. Um ótimo momento na puxada de vendas é também para você evoluir o teu script. A puxada de vendas é o momento que você reconstrói, atualiza. Se você acha que existe um script pronto, infalível, eu tenho uma notícia ruim para te falar, não existe. Então o momento da puxada de vendas é um momento que você colhe insights dos teus vendedores, que você atualiza o script, que você compartilha. Existe, infelizmente, um mito que ser vendedor não é uma profissão que nos dá orgulho. Gente, 100% das empresas dependem de vendas. Até no mercado digital, no mercado online, no mercado internacional, vendas movimentam os CNPJs. No mercado de saúde, milhões e milhões distribuídos em todos os mercados de venda. Infelizmente, existe a cultura de que você contrata um vendedor e solta ele ao acaso. Às vezes você encontra bons vendedores e às vezes você perde talentos maravilhosos porque você deixou ele solto, porque você deixou ele desmotivar. E aí aqui eu entro numa seara que às vezes você pensa que o teu vendedor está desmotivado, mas na verdade ele está com medo por causa de uma cobrança insistente de uma coisa que você não ensinou. Como é que você cobra números e números e números por conta de uma coisa que você nunca nem ensinou para ele? Técnicas novas, abordagens novas, atualização de script, gatilhos mentais, profundidade no teu conteúdo, densidade para as negociações, as perguntas certas. Você não ensinou e você começa a cobrar. Então você vai desmotivar, você vai desconstruir um trabalho que foi feito pela equipe de treinamento. Vendas é não linear. Por que não linear? Porque imagina que você tem uma doença e o médico te receita um comprimido a cada 8 em 8 horas. Se você tomar 3 comprimidos a cada 8 em 8 horas, você vai acelerar a cura da doença? Não, muito provavelmente você vai ter mais efeitos colaterais do remédio e às vezes até contrair um novo problema, um novo diagnóstico de doença em algum outro órgão, em alguma coisa que esse excesso de droga causou no teu organismo. E igualmente funciona o vendedor. Ele é tão não linear porque se você está num estágio de treinamento, num estágio de evolução desse vendedor para alta performance, em um momento da curva de aprendizado, e você vem com o dobro de cobrança, um dobro de comprimido, com o triplo de cobrança, o triplo de comprimido, o que vai, se você conseguir, é outro efeito colateral. Desmotivação, críticas veladas,
falar mal de você pelas costas, não dar todo o empenho, até às vezes informação mentirosa, manipulada, criada para satisfazer a planilha que você quer, o seu ego, muito mais do que o número real, que é venda. Então, na puxada de vendas, no meu método, eu crio um calendário que constrói o vendedor ao longo do tempo. E eu não estou falando de muito tempo, mas eu estou te falando de um período de tempo mínimo para que eu consiga fazer muita cobrança nesse vendedor, a ponto de ele conscientemente me entregar o resultado certo, enxergar a evolução, ser grato à empresa, ser grato a você. Então, a cadeia de construtivismo que você constrói junto com o teu vendedor, junto com o teu time. Outro mito que eu quero falar aqui nessa primeira aula, para não ficar muito longo, é que, nesse bate-papo, né, é que eu não costumo limitar a minha entrega de conhecimento para o meu vendedor. E eu encontro isso demais no mercado. Os meus pares, os meus concorrentes, as pessoas que eu converso, as empresas que eu ajudo, as empresas que eu já contratei, tem um mito muito grande de um medo desse vendedor sair do teu negócio e ir para o teu concorrente. Então você vai limitando ou passando em conta-gotas as informações. Isso é a maior idiotice que pode existir. Contribua com o mundo, sabe? Transborde em conhecimento. Mira no teu vendedor e fala, eu vou te preparar ao ponto que você daqui a alguns meses vai poder abrir uma empresa igual a minha, ser uma filial ou ser um concorrente meu. Esse cara ele tem que estar nesse nível. Você tem que se entregar em conhecimento, em amor, em afeto, em empatia para esse vendedor, ao ponto que você vai construir ou um parceiro, ou um sócio, ou um concorrente. E não tenha medo disso. Isso chama semeadura. Isso chama semeadura. E a semeadura, você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Se você planta informações incompletas e medo, você colhe produção incompleta e medo. Você colhe resultado mais baixo. Esse pequeno panorama que a gente conversou aqui faz parte do FME, um framework de construção de uma equipe de alta performance. Ele é focado num tipo de vendedor que é muito procurado no mercado, que é o vendedor externo, que vai a campo, o hunter e o farmer, mas que ele tem altíssima rotatividade. E com esse framework, com esse modelo, com esse passo a passo que eu construí, eu diminuí a rotatividade, eu preciso de equipes menores, mais unidas e que produzem muito. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Eu não vou poupar você de conhecimento. Você está preparado para essa evolução? Você está preparado para escutar tudo que eu tenho para ouvir? Me segue nas redes sociais, acompanhe meu trabalho, acompanhe um pouquinho o que eu tenho a compartilhar para você. Eu vou entrar de cabeça nesse mundo digital. Eu estou sentindo, principalmente nesse momento de crise, que o mercado precisa de mais pessoas que ensinem e menos pessoas que cobrem. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído, nem que seja um pouquinho, para que você evolua, você e sua equipe, no mercado de vendas, e que esse nosso mercado entregue muito mais para o mercado, qualidade em atendimento, qualidade de abordagens, qualidade em pós-vendas, e eu quero contribuir para esse novo normal, tá bom? Obrigado, até a próxima!